Tá aparecendo para vocês, por acaso? Porque para mim... Agora, acabou de aparecer, pessoal. O Então. time está um pouquinho instável hoje. Mas é isso, hoje é dia 16 de março de 2022. Nós vamos iniciar a nossa última reunião do semestre de 2021, barra 2 do GEDMIN. Inicialmente, apresentar um pouquinho do grupo para quem não conhece o grupo. O GEDMIN é o único grupo de estudos em direito minerário do Brasil. Nós somos aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, da UFMG, mas com a pandemia a gente conseguiu expandir o grupo, né? Tudo isso começou, inclusive, com a gestão da Giovana, que conseguiu expandir bastante o grupo para outros estados. Hoje, então, nós vamos falar sobre segurança de barragens de mineração, as principais alterações promovidas pela resolução ANM 95 de 2022. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo das nossas convidadas de hoje, com certeza não se limitam a isso. A Solange Costa é advogada formada pela PUC-MG, pós-graduada em Direito Civil pela FGV, e é especialista em Direito Mineiro, Civil e Ambiental. Atualmente, a Solange é responsável pela Gerência Geral Jurídica de Mineração da Vale S.A., é membro da Comissão de Direito Minerário da OAB, membro da Associação Brasileira para o Progresso da Mineração, APROMIN, e membro do Centro de Estudos Avançados em Mineração, CEAMIN. Bem-vinda, Solange. Conosco também temos hoje a Giovana Carvalho, advogada formada pela UFMG e pós-graduanda em Direito da Mineração pelo Centro de Estudos em Direito e Negócios, CEDIM. A Giovana atua na equipe do Consultivo e Contencioso Administrativo Minerário no escritório de advocacia William Freire, Advogados Associados. Bem-vinda, Giovana. Pessoal, assim, a gente pensou na dinâmica, a Giovana começar apresentando para a gente os principais pontos de alterações da resolução, e depois a Solange trazer para a gente uma visão corporativa, né, uma visão de um outro ângulo aí para a gente. Então, Giovana, com a palavra. Muito obrigada, Fabiane, pelo convite. Obrigada, Carolina e João também. É muito bom retornar hoje de mim, que eu tenho muito apreço, e falando de um tema que eu gosto muito, que é barragens. É um tema muito delicado, mas eu acho muito legal de estudar, então eu fico muito feliz de voltar hoje de mim com esse assunto. Eu vou tentar ser breve, eu vou compartilhar uma apresentação que eu fiz especificamente. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos. Tá. Eu fiz especificamente para hoje, então ela é um pouco mais sucinta, para não tomar muito do tempo, e o meu objetivo é trazer realmente as principais mudanças e inovações. A Resolução 95, ela trouxe várias novidades, mas não tem como a gente abordar todas aqui nesse tempo. Eu acho que seria um pouco maçante também, então eu vou focar realmente no que foi mais objeto de discussão entre o setor e alguns pontos polêmicos. Bom, vamos lá então. Uma breve cronologia das normas no âmbito federal, só para ter um contexto da onde a Resolução 95 veio. Em 2010, teve a criação da Política Nacional de Segurança de Barragens, que é a Lei 12.334. Em 2012, o DNPM, né, Departamento Nacional de Produção Mineral, ele elaborou a Portaria 416, que trouxe algumas normas sobre cadastramento, revisão periódica, alguns documentos mencionados na Política Nacional. Em 2013, teve a Portaria 526, que tratou sobre o PAEBM, o Plano de Ação de Emergência. Em 2017, veio a Portaria 7389, que ela realmente foi um marco na legislação de barragem, porque ela consolidou muita coisa, revogou as duas portarias anteriores e trouxe várias inovações também. Em 2019, a gente teve a Resolução 4, que tratou sobre vedação de construção da barragem montante, o que não poderia ter nas AS, e ela foi revogada logo em seguida pela Resolução 13, que tratou dos mesmos assuntos, mas com uma robustez um pouco maior. A Resolução 32, ela tratou principalmente de alterações no mapa de inundação e outros fatores menores da 7389. A 40, ela muda uma questão sobre o sistema de alarme, também menor. A 51, ela é depois da 14066, que foi uma lei que alterou a Política Nacional de Segurança de Barragens. Essa 14066, ela entrou em vigor em 1º de outubro de 2020 e ela trouxe muitas alterações na política nacional,
com o objetivo de intensificar as obrigações do empreendedor. Então, a 51 ela veio depois dessa lei. Ela trouxe avaliação de conformidade e operacionalidade do PAEBM, com o objetivo de atestar que o plano de ação de emergência realmente é funcional. A 56 alterou algumas coisas da 51, e a resolução 95, que entrou em vigor agora no dia 22, revoga todas essas normas da ANM e consolida tudo numa única resolução. Isso para fins de praticidade, de estudo, de acesso à norma é muito melhor, muito mais fácil de ter tudo consolidado em um lugar só. Foi um trabalho realmente muito bom da ANM de ter essa preocupação de consolidar tudo. Algumas novidades importantes que a 95 trouxe. Agora as barragens elas vão ser classificadas também quanto à gestão operacional delas. Isso não tinha antes. E o que a ANM vai olhar? Ela vai olhar, por exemplo, se as declarações de condição de estabilidade, as DCS, estão sendo enviadas, se o processo de gestão de risco, que também é uma novidade, está sendo feito, se a barragem tem engenheiro de registros. Então, é uma classificação, isso vai ser pontuado, de acordo com como essa barragem está sendo gerida. Se ela está sendo gerida corretamente ou não. O processo de gestão de risco, ele vai ser aplicável às barragens de DPA alto, ele tem que fazer parte da tomada de decisões do empreendedor e ele vai classificar os riscos entre aceitável, não aceitável, ou então mais baixo quanto razoavelmente exequível. São conceitos novos, trazidos pela resolução também. Além desses conceitos, a gente tem vários outros que foram incorporados com a resolução. O engenheiro de registros, por exemplo, já era conhecido no setor, porque é de uma boa prática internacional, no exterior é EOR, mas veio normatizado agora. A estrutura de contenção ajusante, que muitas estruturas já possuem, agora também vem conceituada e com obrigação de ter uma DCE própria. Então, várias novidades, vários conceitos novos, e alguns são bem relevantes para o dia a dia do minerador. Alguns conceitos estão relacionados aos eventos que podem acontecer na estrutura. Só para passar rapidinho, porque depois isso é tratado no PBM, tem um acidente, que é o comprometimento da integridade estrutural, com a liberação incontrolável do conteúdo reservatório. Então, tem um colapso parcial ou total da barragem ou da estrutura anexa a ela. O incidente já é uma ocorrência que afeta o comportamento da barragem, e se ele não for controlado, ele pode causar um acidente. E o desastre, ele é um resultado do evento adverso, que pode ser de origem natural ou de ação humana, e ele causa significativos danos humanos, materiais, ambientais, além de prejuízos. Então, ele tem uma magnitude maior. Um conceito que também é muito básico, já existia, e é importante a gente ter ele claro para entendimento de vários trechos da norma, é o que é a zona de autossalvamento, que a gente vai referenciar como ZAS. É um trecho ajusante da barragem, embaixo, para falar de uma forma mais simples, que ele está perto da barragem o suficiente para as autoridades não conseguirem chegar a tempo e comunicar a população a tempo. Então, é responsabilidade do empreendedor alertar essa população que está localizada ali, e deve adotar o maior de 2 critérios. Ou é o tempo de 30 minutos para a chegada da onda, ou 10 quilômetros. Então, se a minha onda chega a 10 quilômetros em 20 minutos, eu tenho que considerar 30 minutos e passar dos 10 quilômetros. E o inverso também é verdadeiro, né? Se eu tenho uma onda que chega a 5 quilômetros nos 30 minutos, eu tenho que ir até 10 quilômetros para definir as asas, é o que for maior. Então, o que foi uma polêmica muito grande que veio com a 14066, a lei que alterou a política nacional, e foi regulamentada agora pela Resolução 95. A 14066 proibiu a implantação de barragens que identifiquem comunidade nas AS. E as barragens já em instalação ou em operação foram dadas 3 alternativas, que quem vai decidir é o poder público, em relação a essa barragem. Ou a barragem vai ser descaracterizada, ou o empreendedor vai ter que reassentar a população e fazer o resgate do patrimônio cultural, ou ele vai ter que fazer obras de reforço na estrutura, porque a comunidade vai ser mantida ali e a barragem também. Então, foi vedada a implantação de novas barragens. A partir de 1º de outubro, não pode mais criação de novas barragens com comunidade nas AS,
Mas as barragens que iniciaram a instalação ou estavam operando até essa data, 1º de outubro, eles vão ter essas 3 alternativas, que eles vão ter que apresentar para a ANM, que é o seguinte: a ANM definiu que o empreendedor vai ter que fazer um estudo com uma equipe qualificada, vai ter que avaliar custo, risco e benefício para cada uma das alternativas, tem que levar em conta se a barragem estava lá antes da comunidade ou não, e a viabilidade técnico e financeira de cada ação. Ao final desse estudo, o empreendedor vai sugerir, e é uma palavra-chave, a sugestão, a alternativa mais viável, porque no final do dia a decisão vai ser da ANM, do poder público. Então, ele vai apresentar os benefícios e malefícios de cada uma e indicar qual que ele entende mais correta naquele caso concreto. Vai ser uma avaliação caso a caso. Como tá aí, o empreendedor tem 30 de junho para mandar esse estudo. Então, é um prazo que tem que ser... é um ponto de atenção. A ANM, então, vai definir qual alternativa ela considerou mais adequada. Ela pode consultar outros órgãos, como o órgão ambiental, por exemplo, IPHAN, outros órgãos envolvidos, e quando ela tomar a decisão, ela vai comunicar formalmente o empreendedor e ele deve tomar as ações cabíveis imediatamente. O imediatamente não quer dizer que no dia seguinte ele já tem que levar todo o maquinário para a barragem e fazer as coisas correndo, mas é no sentido de a ANM tomou a decisão, o empreendedor não pode ficar inerte, ele tem que se movimentar, ainda que seja uma movimentação de, por exemplo, iniciar o processo de contratação de uma empresa que vai fazer a obra. Isso não pode ser postergado, não pode ser adiado. Tá a palavra imediatamente lá, o objetivo dela é que não tenha inércia do minerador nesse caso. Apesar desse imediatamente para o empreendedor, não tem um prazo para que a ANM se manifeste sobre isso. Então, não está lá falando que a ANM vai ter 60 dias para se manifestar em relação a qual alternativa é a mais viável. Mas pela movimentação da ANM sobre o assunto, sobre barragens de modo geral, é esperado que seja uma análise célere, na medida do possível, porque são muitas barragens, muitos estudos, e é uma decisão complexa. Mas a ideia é que a ANM se manifeste o quanto antes, o quanto for possível, para que também o empreendedor já consiga tomar a medida da melhor forma possível. Uma das alternativas, como eu falei, é o reassentamento da população. A gente tem alguns desafios em relação a essa medida. Por quê? Se eu tenho minha barragem, a ANM decidiu que eu tenho que tirar a população que está lá nas AS. Como que eu vou retirar essa população? Lógico que eu posso usar um instrumento de conciliação, procurar um morador e pagar um valor para ele, comprar a casa dele. Pode ter, sim, ser adotado um instrumento contratual nesse caso. Mas se a pessoa se recusar a sair, eu preciso tirar ela de lá por uma norma legal. Eu não posso me sujeitar à negativa dele para isso, se a ANM se manifestou nesse sentido. Então, tem 2 mecanismos que são visualizados, mas os 2 têm desafios. O primeiro é a servidão mineral. A servidão mineral, ela passa pela necessidade de demonstrar que a retirada daquela população daquela área, ela está intrinsecamente ligada à viabilidade da atividade mineral. Então, tem que demonstrar isso. E tem outro problema da servidão mineral. Ela comumente tem 2 fases. A administrativa, que a ANM emite um laudo técnico atestando que realmente aquela área é necessária para a continuidade da atividade mineral. E, com esse laudo técnico, o minerador pode ir no judiciário e requerer uma liminar para conseguir retirar a população. Tem o desafio de que, se for uma área extensa, se for muita gente nas AS, é complicado o judiciário dar uma liminar para retirar essa população. Então, tirar uma população sem contraditório não é uma coisa fácil. Então, o empreendedor pode ter uma dificuldade na questão do tempo. Pode ter esse delay em relação à servidão pela questão do judiciário também. Outro mecanismo é a desapropriação. A desapropriação, ela depende de um ato normativo do Poder Executivo, que é a declaração de utilidade pública. A declaração de utilidade pública, ela pode vir da ANM, o regulamento do Código de Mineração de 2018 permite isso, que seja emitida uma DUP para fins de desapropriação ou servidão, mas até hoje isso não está regulamentado pela agência e não tem conhecimento de precedentes de DUP sendo emitida para desapropriação.
O que a ANM já emitiu, e mesmo assim são casos isoladíssimos, é DUP para servidão mineral. Então, sem regulamentação, sem precedente, não se sabe se em curto, médio prazo vai ser possível conseguir uma DUP emitida pela ANM. Também tem a possibilidade de conseguir a DUP ou pelo Estado ou pelo município. Se for um empreendimento muito significativo para o Estado, tem a possibilidade dele declarar de utilidade pública, lógico, ou então o município se for uma coisa mais local. Mas aí tem o desafio. É discutido se uma mineradora, uma pessoa jurídica privada, pode executar a DUP diretamente. Ela pode executar essa desapropriação, porque no decreto determina que tem que ser concessionário do poder público. Então, quem que teria legitimidade para executar essa DUP é uma questão discutível, que não está clara, então é um desafio para o minerador. Em resumo, os instrumentos jurídicos para serem utilizados em assentamento ainda não estão claros, a norma não aborda isso de forma clara e nem deveria abordar mesmo, porque eu acho que não é função da ANM dar esses instrumentos jurídicos necessariamente, mas é um desafio que o minerador pode enfrentar. Se a ANM definir que a obra tem que passar por obras de reforço, são basicamente 3. Ele tem que conseguir um fator de segurança na condição não drenada global, com valor igual ou superior a 1,5, que é maior do que a BNT determina, para resistência de pico, quando os materiais forem sujeitos à mobilização por resistência não drenada. Não vou arriscar explicar o que significa isso, porque é uma questão super técnica. Os engenheiros de minas e os geólogos com certeza entendem 10 vezes, 1000 vezes mais que eu, mas está lá na norma que é isso. Então, se você tem um fator de segurança menor do que 1,5 para essa condição, você tem que fazer obras para elevar para 1,5. Além disso, você tem que fazer, não necessariamente obra, mas você tem que garantir que tem uma borda livre mínima maior ou igual a 1 metro, ou conforme projeto, o que for maior. A borda livre, e também podem me corrigir se eu estiver errado, é a diferença da crista da barragem para o nível máximo do reservatório. Então, tem um reservatório, tem a crista aqui, essa diferença é a borda livre. Se o projeto da barragem determinar que a borda livre tem que ser 2 metros, tem que ser 2 metros, é maior do que 1 metro. Agora, se o projeto falar em 80 centímetros, você tem que ir para 1 metro, porque é isso que a norma está determinando. E a outra obra que o minerador tem que fazer é possuir um centro de monitoramento geotécnico. Então, não é necessariamente uma obra na estrutura em si, mas ele tem que ter esse espaço físico operando 24 horas por dia com o objetivo de monitorar a barragem e poder acionar de forma célere, imediata, caso tenha alguma situação de emergência. Quais são os prazos para cada uma das alternativas? Para descaracterização, tem até 31 de dezembro de 2027. Esse é o mesmo prazo para reassentamento da população e resgate do patrimônio cultural. E as obras de reforço têm um prazo um pouco mais curto, que é o centro de monitoramento até o fim do ano que vem, e o fator de segurança e borda livre até 31 de dezembro de 2025. Então, essa foi a solução encontrada pela ANM para regulamentar o que está disposto na 14066. Outra questão que a 14066 trouxe é a permanência de trabalhadores nas AS. Ela determina que devem permanecer nas AS apenas trabalhadores estritamente necessários à operação, manutenção da barragem ou estruturas e equipamentos a ela associados. A Resolução 95 também incluiu obras de alteamento, descaracterização ou reforço da barragem, o que faz sentido porque faz parte de operação e manutenção da barragem, mas eles incluíram expressamente esses itens. O artigo 56 da resolução, ele determinou que as áreas de lavra, beneficiamento e disposição de rejeito estéril, eles seriam estruturas relacionadas à barragem. E a partir disso, os trabalhadores dessas áreas poderiam ficar lá, desde que o empreendedor também faça as mesmas obras de reforço que foram indicadas para as comunidades caso tenha comunidade nas AS. Qual foi a lógica da ANM? Se as obras de reforço garantem a salvaguarda da população, elas também garantem a salvaguarda dos trabalhadores. Para que isso seja possível, o empreendimento já tem que estar com o título de lavra outorgado e implantado até 1º de outubro de 2020.
que é a data de entrada em vigor da 14066, porque foi a 14066 que estabeleceu essa permanência somente aos trabalhadores estritamente necessários. Então, tem esse marco temporal a ser observado, e para esses casos, que vão poder fazer as obras de reforço e manter os trabalhadores, eles poderão ficar lá durante a realização das obras. Isso foi assegurado pela própria resolução. Esse foi um ponto também muito discutido no setor, porque tem muitos empreendimentos que as áreas de lavra, beneficiamento estão realmente nas AS, e a retirada dessas áreas inviabilizaria todo o empreendimento. Então, foi discutido e chegou-se a um consenso de que o que é suficiente para a comunidade também seria suficiente para os trabalhadores. Algumas mudanças relacionadas ao PEBM eu vou abordar mais especificamente, outras de forma geral, mas o PEBM teve alguns requisitos mínimos que foram adicionados no anexo da resolução, tem alguns requisitos adicionais relacionados, por exemplo, de recursos para resgate de animais, que é uma coisa que não tinha antes e agora foi adicionado ao PEBM e deve ser observado. Hipóteses de revisão do PEBM foram acrescentadas, antes era a cada revisão periódica, agora são 6 hipóteses. Também tem a avaliação de conformidade e operacionalidade, que veio com a Resolução 51. Foi mantida na 95 e teve alguns acréscimos. E o mapa de inundação sofreu algumas mudanças de ordem mais técnica, mas que devem ser observadas também. E ele deve ser enviado para a ANM via SIGBM até setembro de 2022. Essa é uma alteração. E ele deve ser mantido atualizado lá no SIGBM a partir do envio. Quais são as hipóteses de revisão do PEBM agora? Como eu falei antes, era cada revisão periódica. Agora, tem essas 6 hipóteses, que é quando um relatório desses 4 aqui recomendar. Então, se o relatório de inspeção de segurança regular, que é o que acompanha a DCS semestral, recomendar a revisão do PEBM, deve ser feito. Se a estrutura sofrer modificação estrutural, operacional, organizacional, capaz de influenciar no risco de incidente, acidente ou desastre, que são os conceitos que a gente trouxe antes, tem que revisar o PEBM. Quando a execução do PEBM indicar sua necessidade, porque viu que ele não está operacional, ele não está efetivo do jeito que deveria, então ele tem que ser revisado. Quando o processo de gestão de risco indicar a necessidade. Quando a mancha de inundação sofrer modificações. Em outras situações, a critério da ANM. Então, agora, a revisão do PEBM tem essas hipóteses já definidas. E outra coisa que o empreendedor deve ficar atento também, porque não era tão frequente, e agora pode ficar mais. A avaliação de conformidade e operacionalidade, ela é muito importante porque ela vai verificar se o PEBM está de acordo com a legislação, então é a conformidade, se ele tem os itens mínimos necessários e se ele é operacional, se ele é efetivo em caso de situação de emergência, se a população sabe o que fazer, se os trabalhadores sabem o que fazer. É isso que ele vai atestar. Foi uma inovação muito boa com a 51 e foi mantida na 95, igual eu falei. Um detalhe que é importante é que a primeira DCO, que é a Declaração de Condição de Operacionalidade, para as barragens que já têm PEBM, ela tem que ser enviada ainda esse ano, até entre 1º e 30 de junho. Isso já foi confirmado pela ANM e ela deve considerar as alterações da Resolução 95. Esses itens acrescentados no PEBM, por exemplo, tem que ser analisado na hora de ver a conformidade dele. E, por fim, a gente tem um tema também muito polêmico, que acabou não sendo integralmente regulamentado ainda, são as sanções e os valores das multas. O decreto 10.965, agora recente, ele determinou que a ANM vai ter que fazer uma resolução para tratar disso. Então, ela vai ter até agosto desse ano para editar uma resolução, estabelecendo as sanções e os valores das multas. Então, a gente não sabe ainda quais condutas do empreendedor são passíveis de sanção relacionadas à segurança de barragem e quais serão os valores dessas multas. Não tem como definir isso de forma cravada agora, mas tem como ter uma noção do que a ANM pensa sobre, com base nas minutas anteriores das resoluções. A gente teve uma minuta de dezembro do ano passado, que eu peguei só 4 exemplos de sanções, tinham outras lá, que estabeleceu as faixas de valores. Então, barragens sem cadastro no SIGBM, por exemplo. Barragem que existe, deveria estar cadastrada e não estão.
pode ser 20 mil a 1 milhão por barragem, a multa. E a multa ela vai ter critérios relacionados à capacidade econômica do infrator, reincidência, antecedentes. Tem vários fatores que a ANM vai considerar. É esperado que isso seja melhor definido também com a resolução, mas não espera-se que não seja uma valoração aleatória, que faça sentido as multas que a ANM vai impor. Não possuir ou não atualizar os documentos de acordo com a legislação, 4 mil a 70 mil. Então, não atualizou o PAEBM, os contatos do PAEBM lá, o coordenador do PAEBM está errado. Você pode tomar uma multa de até 70 mil, por exemplo, com base nas multas anteriores, lembrando. Não apresentar os documentos e informações relacionadas à segurança e estabilidade da estrutura, 20 mil a 400 mil. Não apresentou DCE, por exemplo. Você pode receber uma multa por isso. Você não apresentou no prazo ou na forma legal, passível de multa. Concorrer por omissão ou por ação para o aumento do risco e ou eventual ruptura da estrutura de contenção de rejeitos e sedimentos, 500 mil a 1 bilhão. Essa é a maior multa que estava prevista nessas minutas, porque é um caso extremo, né, de ruptura, e de ação ou omissão que permitiu a ocorrência dessa ruptura. Então, repito, não tem como saber se esses valores vão ser mantidos na resolução que vai vir. Não tem como manter se vai ser sequer esse tipo de tipificação, se são essas condutas que vão ser mantidas. Mas dá para ter uma noção do que a ANM pensou sobre o assunto. Bom, fui bem breve, eu espero. Foi isso que eu quis trazer, pontos realmente mais polêmicos, mais discutidos no setor. Estou aberta a dúvidas, se alguém quiser falar alguma coisa. E é isso, estou à disposição. Qualquer coisa, só me avisar, Fabi. Obrigada, viu, Giovana? Foi, de fato, muito esclarecedor. Eu gostei que você conseguiu explicar os critérios técnicos de uma forma menos técnica para a gente, assim, do direito que não tem tanto conhecimento. Então, assim, foi fantástico. E, assim, agora, então, vou fazer o seguinte, pessoal. Quem tiver dúvidas, vocês podem mandar no chat, por favor, e no final, a gente abre o espaço, tá bom? Solange, então, com a palavra, por favor. Obrigada, Fabiane. Obrigada a todos pela presença. Boa noite. Queria inicialmente agradecer a Fabiane e ao Gedmin pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do nosso dia a dia, da nossa experiência e um pouco desses bastidores aí, dessa aula que a Giovana acabou de dar, né? Parabéns, Giovana, foi brilhante a apresentação. E compartilhar um pouco com vocês aqui de tudo aquilo que a gente já passou até chegar aqui na 95, né? Então, assim, são vários os percalços. Eu acho que Giovana, com muita propriedade, ela fez uma linha do tempo, que essa linha do tempo, ela concentrou todas aquelas resoluções e normas que foram abarcadas pela 95 e efetivamente revogadas, né, Giovana? Mas, assim, eu acho que é importante também a gente trazer um pouquinho, acho que você chegou aí na ponta também com a política nacional, né? Então, assim, a gente tem todo esse arcabouço de normas que vem evoluindo com o tempo, mas eu acho que é muito importante. Antes de mais nada, eu já deixo claro para vocês que eu não vou compartilhar nenhuma apresentação, eu quero compartilhar, depois dessa aula da Giovana, acho que isso é dispensável, né, Giovana? Eu vou mais complementar, detalhar alguns pontos que ela colocou, trazer um pouco realmente até dessa parte institucional, da nossa participação na evolução, não só dessa norma, mas de todas essas normas que vêm sendo criadas ao longo do caminho com a evolução da segurança de barragens, né? E é importante se perceber um ponto em que nessa evolução, e aí acho que muitas de vocês, acho que, né, aqui presente, né, Giovana, Fabiane, nem se imaginavam fazendo direito quando se iniciou esse caminhar aí dessa ebulição dessas novas normas, né? Mas é interessante perceber que sempre que há um acidente, né, com barragens, na sequência é um movimento natural que haja essa ebulição de novas normas, esse surgimento, todo o setor regulatório se movimenta para esse crescimento, para essa evolução, para esse aperfeiçoamento dessas normas, né? Isso não quer dizer que as normas não eram eficazes, mas quer dizer que elas podem, sim, efetivamente melhorar
para que a gente possa aprender, né, de fato, com os fatos, para que a gente possa aprender com os erros, para que a gente possa aprender com os últimos acontecimentos. E não foi diferente em relação a 95, não foi diferente em relação a 70389, que foi amplamente debatida depois do acidente de Mariana, e não deixou de ser, da mesma forma, agora com a 95, depois do acidente de Brumadinho em 2019, momento no qual vieram todas essas resoluções, e aí a 70389, que já abarcou tanto a portaria da NPM 416 quanto a 526, ela já cede espaço para novas normas a partir de 2019, né? Então, vocês percebem que, como muito bem colocado pela Giovana, todas essas normas que vieram a partir de janeiro de 2019, exemplo, né, da Resolução 13 de 2019, a 32, a 40 e a 51 de 2020 e a 56 de 2021, elas foram abarcadas, ou seja, elas passam a ser revogadas juntamente com a portaria do antigo DNPM 70389, agora com a edição, né, cuja vigência se iniciou em 22 agora de fevereiro, da Resolução 95 da ANM. Então, é muito interessante perceber toda essa evolução, né? E é interessante perceber como nós chegamos até essa redação, ou seja, perceber como que a agência vem cumprindo a sua agenda regulatória, como que a agência vem cumprindo todo o processo de participação e controle social em todas as suas fases, de uma forma muito completa, ou seja, passando, quem acompanhou toda a evolução até se chegar à publicação da Resolução 95, percebeu que todas aquelas fases do PPCS, né, do processo de participação e controle social, foram cumpridos, ou seja, nós passamos pela tomada de subsídios, né, que e o que se trata essa tomada, né, que é justamente o mecanismo de participação social durante as fases preliminares do processo regulatório da agência, com a coleta de dados, ideias, sugestões. A gente passa também por reuniões participativas, consultas públicas, audiência pública, ou seja, toda essa fase, né, que essas duas primeiras fases, tomada de subsídios e reunião participativa, que tem por objetivo justamente a construção do conhecimento sobre dada matéria e o desenvolvimento dessas propostas, ele foi aperfeiçoado logo no início do ano de 2021, e na sequência, uma segunda fase que tem por objetivo apresentar as propostas de ação efetivamente regulatórias, né, como a consulta pública e a audiência pública, também se efetivaram. Então, quem teve esse contato, né, e pôde participar, foi um processo muito rico, um processo em que o setor mineral, além de outros entes, debateram amplamente, até nós conseguirmos, né, nós chegarmos a essa versão da minuta em que a ANM conseguiu, a meu ver, de forma muito apropriada, traduzir todas as necessidades do setor mineral no texto da atual Resolução 95. Então, isso é muito interessante. Então, a gente percebe que há esse englobamento de normas, então isso é muito importante, ou seja, trazer em um único instrumento, ao invés de diversas normas esparsas, concentrar tudo em um único documento, né? E trazer também a importância da regulamentação de dispositivos muito importantes contidos na Política Nacional de Segurança de Barragens. Né? A Giovana colocou muito bem aí a questão dos dispositivos e das novidades trazidas pela Lei 14.066 de 2020, cuja vigência se iniciou em 1º de outubro de 2020, e essa modificação na política nacional, que é de 2010, foi de grande importância para de fato, atualizar esses dispositivos para que ele acompanhasse a evolução dos últimos fatos. Né? Claro, essa lei, a 1466, para quem acompanha todo esse processo, ela foi fruto do PL 550, originado do Senado, e esse PL 550 ele foi amplamente debatido, né, vários entes também debateram, o setor mineral junto, né, por meio aí, IBRAM, CNI, diversos entes debateram também em conjunto, e chegamos, né, se chegou ao texto da 1466, que é um texto muito mais rígido em termos de normas aplicadas à segurança de barragens, porém com normas, como já se esperava de uma lei ordinária, uma lei que trata de dispositivos que, no nosso entendimento, não são auto-aplicáveis e, portanto, seria sim encarecedor de uma regulamentação por parte da ANM. A exemplo do dispositivo contido no artigo 18A, que modificou a política nacional, em que, como a Giovana já muito bem colocou, trouxe modificações em relação à permanência
das estruturas, das barragens, quando nós nos deparamos com ou a população ajusante ou trabalhadores que ali estão. Então, a Resolução 95, nesse sentido, ela teve uma regulamentação aderente àquilo que, de fato, o setor mineral necessita, né, até para sua continuidade operacional, de uma forma em que se observou uma norma de transição. A gente sabe que, né, a LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela traz essa necessidade de uma regra de transição para todas aquelas novas normas que trazem novas obrigações, a exemplo da Política Nacional, que foi recentemente modificada. Então, houve sim a necessidade dessa regulamentação por parte da 95. Então, depois, isso foi muito bem observado na evolução de toda a consulta pública, todo o processo participativo que foi desenvolvido ao longo do ano passado. Então, essa regulamentação, esses dispositivos, ao nosso ver, eles foram muito apropriadamente traduzidos pela 95, aí a partir dos dispositivos contidos tanto no artigo 54 quanto no 56, além de outros diversos dispositivos. Nós temos diversas modificações e atualizações, evoluções, eu posso assim dizer, em relação a algumas novidades trazidas pela Resolução 95. Nós podemos falar alguns exemplos, como o Engineers of Records, que é traduzindo, é o EDR, né, o IOR, e esse engenheiro de registro, ele é um profissional de suma importância. A gente percebe aí, trazendo um pouquinho, compartilhando um pouco com vocês a experiência da Vale. Nós já tínhamos a prática do IOR na companhia. Pós-Brumadinho, nós tivemos uma verdadeira revolução, um aperfeiçoamento de diversas práticas de segurança aplicáveis em relação às estruturas da companhia, e o engenheiro de registro foi uma delas. Além disso, a gente observa que houve um incremento em relação aos níveis de alerta e emergência, né? Nós temos uma gradação um pouco mais elastecida, trazendo um nível de alerta como se fosse aí um sinal amarelo de observação, né? A zona de alarp, em que se há uma necessidade de observar aquela eventual anomalia para se perceber se aquele evento vai ser controlado ou, em caso negativo, se haverá uma evolução para os níveis 1, 2 e 3 de emergência. E esses níveis, se nós observarmos em relação ao que havia antes pela determinação da portaria 7389, houve uma maior objetividade e uma ampliação dos critérios objetivos para se aplicar esses níveis, né? Então, hoje, nós vemos a presença do fator de segurança, tanto para o fator de segurança drenado, para a condição drenada como não drenada de pico, presente em todos os níveis de emergência. Então, a se enquadrar, a depender da situação, se enquadrando aquele fator de segurança naqueles parâmetros ali contidos na norma, automaticamente a estrutura tem que ser levada a um desses níveis 1, 2 ou 3 de emergência. A partir daí, já foi colocado também aí na aula da Giovana, toda essa evolução que foi trazida pelo PAI-BM, né? O PAI-BM, ele traz algumas obrigações adicionais, ele traz algum incremento em relação, por exemplo, essas questões relacionadas ao alerta que deve ser feito. Giovana já colocou também a questão das ZAS, né? A zona de autossalvamento. O que seria a zona de autossalvamento e a zona de segurança secundárias, ZAS e ZSS? Se eu tenho, exemplificadamente, uma zona de impacto, né, uma área de impacto que é traduzida por meio de um mapa, né, de inundação, essa zona de impacto ela é dividida nessas duas porções, sendo a ZAS a porção imediatamente ajusante da barragem, né, é aquela porção em que eu não tenho condições de que o poder público chegue por meio das defesas civis para fazer o resgate daquela população, ou seja, para atuar em prol daquela população que ali está. E, portanto, é obrigação do empreendedor fazer o alerta, e um alerta efetivo, para que essa população que ali está se autossalve. Daí a zona de autossalvamento, as pessoas que realmente estão ali por meio de um alerta, e a partir desse alerta elas devem se autossalvar. E as ESS, se vocês observarem o mapa de inundação como um todo, toda a zona de impacto da onda de inundação, aquilo que estiver para além das AS é considerada zona de segurança secundárias, ESS. Outro ponto de novidade, de aperfeiçoamento que nós percebemos na 95, é o PGR-BM, que é o
processo de gestão de risco de barragem de mineração. Nós consideramos como uma evolução, né? Nós temos um prazo, né, uma regra de transição que prevê um prazo para se aplicar esse processo de gestão de risco de barragem de mineração, e que é de grande importância para que essa gestão de risco seja mais aperfeiçoada, seja de fato implementada, né, para aqueles que já têm, para que ela seja aperfeiçoada, e, enfim, para que o processo relativo à segurança de barragem seja, né, mais bem avaliado e implementado como um todo. E, para tanto, o que já foi mencionado aqui também, não são novidades, mas também foram trazidas aí das resoluções 51 e 56, que são a avaliação de conformidade e operacionalidade do PABM. Por que conformidade e operacionalidade? Não basta que eu tenha um plano de ação de emergência de barragem de mineração, um PABM, sem que ele seja efetivo, ou seja, para que ele seja efetivo, ele tem que atender a determinadas condições, a condições mínimas. Para tanto, eu preciso de uma empresa externa aos quadros da companhia para que essa avaliação seja feita. Essa empresa, ela vai fazer nada mais do que uma avaliação daquele plano, né? Não só uma avaliação, mas uma entrevista com todos aqueles que estão ali no fluxo de notificação de emergência, para que essa efetividade do plano seja avaliada. Não adianta eu ter aquele plano lindo, o livro de capa vermelha, que tem que ser facilmente identificado e facilmente manuseado para quem está atuando numa situação de emergência, mas é preciso, de fato, que aquelas condições mínimas estejam ali presentes, portanto, a conformidade seria atestada e a operacionalidade, ou seja, ele atende às normas, atende aos requisitos mínimos e básicos para a construção desse plano, e ele é efetivo, ou seja, no momento que é preciso ser utilizado, ele vai ser utilizado cumprindo todos os objetivos de um plano de ação de emergência numa situação de emergência. Então, tanto a avaliação de conformidade quanto o relatório que vai ser oriundo daí, né, a partir da avaliação, a empresa terceirizada ela vai emitir o relatório e também uma declaração de conformidade e operacionalidade. Então, todo esse arcabouço aí da ACO, RCO e DCO compõe aí um arcabouço de mais efetividade, trazer mais efetividade e segurança, portanto, para todos aqueles que efetivamente possam vir a se utilizar de um PABM, tendo a certeza de que a ANM atestou, né, concordou, né, recebeu aquela declaração e que aquele plano é realmente efetivo. Então, esse foi mais uma novidade trazida entre as várias da resolução. Então, enfim, para compartilhar com vocês toda essa volta que foi feita em relação à resolução 95, para que vocês possam perceber que ela foi muito bem-vinda, né? Eu queria, né, não sei se, né, temos aqui alguém da agência presente, mas eu sempre parabenizo a agência na evolução dessa norma, eu sempre parabenizo a agência em todo o processo participativo que foi construído e a comunicação estreita que foi desenvolvida com o setor mineral para a construção da norma. Isso foi muito bem recebido, muito bem vista, essa participação foi, de fato, comemorada pelo setor, né, e por todos os órgãos que participaram, pela sua, né, amplitude e pela sua efetividade, ou seja, toda aquela discussão que foi ali feita, desenvolvida ao longo de 2021, foi realmente reconhecida aqui no texto publicado em fevereiro de 2022. Então, nós esperamos, né, que a partir dessa publicação, que haja não só haja uma maior facilitação em relação à fiscalização do órgão, eles tenham melhores instrumentos para atuar. É claro que outros instrumentos virão, né? A norma que vai disciplinar ainda a aplicação dessas multas virá, né? Conforme já determinado pela política nacional, né? Incrementada pela 1466. Então, mas até lá, tudo que foi trazido em termos de novos instrumentos, incrementação desses novos instrumentos, agora pela 95, já foi muito bem vista. Então, nós esperamos, né, que o setor de fato acompanhe, trazendo aqui um pouco da experiência da companhia, algumas práticas, né, boas práticas que já vinham sendo adotadas pela companhia, embora não houvesse uma exigência legal, estão refletidas na norma. Então, é com muita alegria que a gente vê esse reflexo de uma prática já desenvolvida de 2019 para cá, a exemplo
das evacuações que são feitas em nível 2 de emergência, né? Isso não era previsto na norma e hoje nós vemos aqui na 95, então é uma boa prática que já vem sendo adotada pela companhia e que está refletida de forma muito adequada na resolução. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, e me coloco à disposição para resolver qualquer dúvida. Eu queria, antes de mais nada também, antes de finalizar aqui minha fala, né, agradecendo mais uma vez a Fabiana e ao Gedmin pela participação e parabenizando mais uma vez a Giovana pela brilhante exposição. Eu queria também agradecer a todos que estavam presentes, né? Contar um pouquinho para vocês, né, da minha história, né, na Vale. Eu tenho quase 27 anos no setor mineral, né? Comecei como estagiária na companhia, então sempre desenvolvi as minhas atividades pautadas no direito minerário. Eu costumo brincar que eu não tive muito por onde escapar, né? Eu tenho são 10 geólogos na minha família, sendo meu pai geólogo, com muita alegria está aqui assistindo também a apresentação. Obrigada, meu pai. Minha mãe também está assistindo. E eu falo que se eu tenho um pai geólogo, uma mãe advogada, não tinha como não sair uma advogada minerária, né? Então, é nisso que dá esse casamento. Então, enfim, e parabenizar também, agradecer também a presença da Luísa Mello. Luísa Mello, ela é da minha equipe aqui no time da Vale, é uma das grandes especialistas que nós temos em direito minerário, atua em todo o Brasil. Então, obrigada por todos aqueles que estão aqui acompanhando, né, pela família, pelo lado profissional também. Agradeço a todos e, enfim, estou aqui à disposição para os debates e com muita alegria, sempre debatendo todas as matérias né, e os assuntos relacionados ao direito minerário, que é uma verdadeira paixão. Eu falo que quando eu iniciei minha carreira, né, há quase 3 décadas, éramos muito poucos no setor e éramos praticamente nada em termos de público feminino, né? Então, assim, eram pouquíssimas mulheres atuando, poucos profissionais e poucas mulheres, né? Muito poucas mulheres. E agora, tanto tempo depois, eu vejo um público profissional enorme, né? Eu não poderia deixar de destacar também, sem esquecer, entre esses 10 geólogos, eu tenho aqui também uma das grandes geólogas aqui da minha família, Sônia Greco, também está participando conosco. Obrigada pela participação, Sônia. Então, assim, com tantos geólogos na família e com uma história tão bacana, né, não poderia deixar de compartilhar com vocês. Hoje eu vejo com muita alegria esse público crescendo, esse interesse, né, não só na mineração, mas no direito minerário. Eu vejo isso com muita alegria, espero que cresça cada vez mais. E o público feminino também, né, pessoal? Eu falo com muito orgulho que o meu time na Vale é pequenininho, mas é composto só por mulheres. Eu falo que as minhas meninas, nada absolutamente contra ter também um público masculino no meu time, tá, gente? É porque, por acaso, hoje eu só tenho mulheres no time, mas já tive brilhantes advogados também. Então, a conclusão em relação à minha história profissional, que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês também, além da história dessa resolução, que eu concluo aqui a minha apresentação, a minha exposição, e me coloco à disposição caso, né, tenham alguma dúvida. Solange, nós que agradecemos a participação, tanto de você quanto da Giovana, a disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhar tanto, né, os seus conhecimentos, a sua experiência e um pouquinho da sua história também. Confesso que fiquei emocionada, gostei de saber, achei bem bacana. E, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, por favor. Lembrando que a nossa lista de presença do grupo também já está no chat, caso vocês queiram preencher. E mais uma vez agradeço, né, em nome do Gedmin, no meu nome, em nome da Carol, em nome do João, a presença de vocês aqui. De fato, assim, a gente está muito feliz com o crescimento do grupo, a gente está conseguindo levar o grupo para outras universidades, para outros estados, o que é, assim, bacana demais, né? A gente está numa quarta-feira tratando de direito minerário, nós tivemos aí mais de 40 pessoas junto conosco, então, assim, para a gente é uma satisfação muito grande. Então é isso, assim, como ninguém acabou mandando umas mensagens aqui, em virtude do tempo, acho que a gente pode finalizar a reunião, agradecendo de novo a presença da Giovana e da Solange. Muito obrigada, Fabiane. Solange, muito obrigada por ter aceitado essa reunião. Eu falei com a Fabi, chamada de Fabi porque a gente trabalhou junto, né? Que, assim, é uma honra participar de qualquer coisa com você, porque todo mundo que está no setor mineral sabe quem é Solange Costa.
Então, foi fantástico mesmo, foi uma honra. Muito obrigada por ter participado. Muito obrigada, aos meninos pelo convite. E foi muito bom, eu gosto muito de falar sobre barragem. Eu acho que é um assunto assim que eu não canso de falar. E é um assunto muito bom porque está em evolução agora. Então a gente está pegando ele enquanto ele ainda está sendo modificado, evoluído, e a MM trazendo essas coisas novas. Então, muito obrigada para todo mundo, e é isso. Eu que agradeço, viu, Giovana, as palavras e o convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso. Obrigada, meninas. Vocês falaram muito bem. Era um tema realmente com muitas alterações e vocês conseguiram destrinchar bastante, ficou bem claro. Inclusive, por isso, acho que nem espaço para dúvida acabou tendo. Então, muito obrigada de verdade pela apresentação, pela presença. Assim, foi realmente muito legal, muito informativo também. Obrigada Então a é todos isso, e uma ótima pessoal. noite, né, pessoal? Boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Tchau, tchau.